Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre a nova vida após a conversão ao Islã. Vamos falar sobre o convite ao Islã, as virtudes de se convidar alguém ao Islã. O convite ao Islã é uma das obras mais nobres e um dos atos de adoração mais grandiosos, e por isso elogia-se este ato no Alcorão e na Sunna. O convite no Islã é o caminho do êxito nesta vida e na outra. O Altíssimo disse que haja entre vós aqueles que convidam ao bem, ordenando o bem e proibindo o mal. Esses são os que terão êxito. Então, uma das evidências que diz que é uma das melhores obras, o convidar alguém para o Islã, está nesse dito que diz que haja entre vós, entre nós muçulmanos, aqueles que convidam ao bem. O bem aqui, tanto são as boas obras, assim como ao Islã. Quando a pessoa chama alguém ou convida alguém ao Islã, está tirando ali da incredulidade, por exemplo, e está convidando para algo que é do bem. Então, ordenando o bom e proibindo o mal. Então, entrou no Islã, sabe-se que também uma das coisas, uma das orientações que tem é o quê? Sempre fazer o bem, seguir o caminho do bem e se abster das coisas que são proibidas. Então, essas pessoas, aqueles que convidam as pessoas ao Islã, terão êxito diante de Allah. As palavras daqueles que convocam o Islã são as mais amadas por Allah. Allah o Altíssimo disse sobre as palavras proferidas pelos divulgadores do Islã: quem pode expressar palavras mais belas que aquele que exorta os homens a crerem em Allah, agir corretamente e dizer certamente conto entre os que se submetem a Allah. Então, suas palavras são as melhores, posto que guiam até Allah, até a adoração e liberdade da idolatria e escuridão. Então, as palavras dessas pessoas, o conselho dessas pessoas que convidam os outros ao Islã são consideradas as mais amadas por Allah. Então, porque além de convidar ao Islã, como falamos há pouco tempo, de que quem está convidando ao Islã está tirando as pessoas daquilo que era algo errado. Por exemplo, está tirando da incredulidade, e tirando da incredulidade você sempre vai falando das coisas que são corretas. Vai ordenar a fazer ou agir de forma correta diante da sociedade. Então, essas são as melhores palavras diante de Allah. Tirar, por exemplo, a pessoa que era idólatra. A pessoa era idólatra e você consegue trazer ela para o Islã. Então, está fazendo ali um grande ato perante Allah. Será recompensado por isso. E é isso que também aconteceu, mesmo na época do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, quando as pessoas participavam das reuniões do profeta Muhammad, é ali mesmo que alguns já aceitavam o Islã. Ou seja, o profeta reunia as pessoas, falava o que era Deus, como era e tal, o que é esse mundo, como foi criado. Então, alguns iam ali aceitando o Islã. Então, as palavras que ele usava, as palavras que você vai usar, mesmo não sendo idênticas àquelas que são do profeta, mas pelo menos consegue convidar as pessoas aceitam o Islã através das suas palavras, e outras situações através da sua própria conduta. Algumas pessoas aceitam o Islã. Então você está fazendo ali uma das grandes ações e é recompensado diante de Allah, porque está tirando as pessoas ali da idolatria, ou está dando às pessoas a liberdade ali de aceitar o Islã e adorar Allah de forma correta. O convite ao Islã é também uma ordem de Allah. O convite ao Islã, ou seja, convidar as pessoas ao Islã, fazer da'wah, é uma ordem de Allah, louvado seja. Em um dos versículos do Alcorão diz: convoca a senda de teu Senhor com sabedoria e belas palavras.
argumentais da melhor maneira. Esta passagem está no Surat Al-Nahl, ou seja, capítulo 16, versículo 120 e 125. Então, aqui está falando, convoca a senda de teu Senhor com sabedoria e belas palavras. Então, chame as pessoas, convide as pessoas para quê? Senda reta. Senda reta é o Islã. E a condição de convidar essas pessoas é com sabedoria, ou seja, o conhecimento da religião, o conhecimento do Islã é que vai ajudar e tanto para conseguir convencer essas pessoas a aceitar o Islã e belas palavras, ou seja, falamos também sobre isso, então sem ser agressivo, sem gritos, ou seja, você apenas vai repassar o quê? A mensagem, você apenas repassa a mensagem do Islã, segue o exemplo do profeta Muhammad também, como convidava as pessoas para o Islã, através das palavras, através da boa conduta, e assim as pessoas podem aceitar o Islã. Então, é essencial o conhecimento e belas palavras. Em um dos versículos aqui, diz, aliás, comentando o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz, convoca a senda de teu Senhor com sabedoria e belas palavras, argumentas da melhor maneira, explicar sobre essa religião da melhor maneira, não precisa discussão. Repassou a mensagem, a pessoa aceitou, agradeça a Allah, agradeça a Deus, ou seja, a gente agradece a Deus se a pessoa aceitar. Não aceitou, não podemos forçar. Nós devemos também lembrar que não guiamos a quem queremos, não somos nós que vamos guiar as pessoas ao Islã. Então nós apenas repassamos a mensagem, repassamos a mensagem para as pessoas, da melhor forma, argumentamos, explicamos da melhor forma. Então, a orientação ou o guia, se essa pessoa vai aceitar o Islã, já isso depende de Allah. Podemos lembrar aqui que até Allah no Alcorão disse para o próprio profeta Muhammad que você não guia a quem quiser, mas Deus guia a quem Ele quiser. Então, até o profeta também só repassava a mensagem, fazia chegar a mensagem às pessoas. Mas o guia, ou seja, a orientação daquela pessoa para entrar no Islã, então aquilo só depende de Allah. Então, também nós, ao fazer essa divulgação, ao convidar essas pessoas para o Islã, nós apenas vamos repassar ou fazer chegar a mensagem. Se elas vão aceitar ou não, já aí depende de Allah. Allah é que sabe melhor. Suas palavras são as melhores, posto que guiam até Allah, até a adoração e liberdade de idolatria e escuridão. O muçulmano que convida ao Islã deve fazê-lo com sabedoria, o conhecimento que a gente falou, e consciência, consciente da realidade e do que mais necessitam aqueles que o escutam, exortando-os da melhor maneira e dialogando com eles com sabedoria e belas palavras. Então, o diálogo tem que ser ali com umas boas palavras. E, geralmente, como é que se perdem as boas palavras diante de um diálogo ao convidar as pessoas? Quando não se tem conhecimento. Se você não tem muito argumento acerca do Islã, fica difícil até convidar as pessoas para o Islã, porque o conhecimento é pouco. Então, quando o conhecimento é pouco, quer buscar algum argumento, até pode chegar ao ponto de querer debater ou discutir com aquelas pessoas, ou forçar aquelas pessoas a aceitar o Islã, mas não é assim que funciona. Não existe nenhuma citação ou passagem que diz que na época do profeta Muhammad ou dos seus companheiros alguém entrou no Islã forçada. Não. Algumas pessoas entravam no Islã através do diálogo que o profeta Muhammad fazia, através da reunião que o profeta Muhammad fazia, as pessoas escutavam e aceitavam, e outras pessoas entravam no Islã apenas pela conduta do profeta Muhammad, aquilo que as pessoas viam no profeta Muhammad e como tratava as pessoas. Só pelo bom tratamento que ele tinha com as pessoas, mesmo não sendo muçulmanas, algumas pessoas aceitavam o Islã. Então, nós, hoje, podemos fazer ou devemos fazer o mesmo. Como sabemos, nós somos seres humanos, somos pessoas, os profetas também são seres humanos. Então, aquilo que eles fizeram antes para convencer as pessoas ou
orientar as pessoas a entrar no Islã, nós também podemos fazer o mesmo. Podemos ter a mesma conduta boa para falar, por exemplo, para dialogar com essas pessoas e aceitar o Islã e não forçar ninguém a aceitar o Islã. A pessoa entra no Islã pela vontade própria. Como o próprio nome diz, Islã é o quê? É uma submissão voluntária à vontade de Deus. A pessoa tem que entrar voluntariamente. Claro, os motivos ou as razões daquela pessoa entrar, tem que ouvir alguma palavra, tem que ver uma conduta de um muçulmano, tem que entrar ali também ao aceitar, é com o coração, consciente daquilo que está aceitando. Então, tudo isso cabe àquela pessoa, mas você que é o divulgador ou você que está convidando ou conversando com aquela pessoa, fazendo convite para que aquela pessoa entre ao Islã, não force, só passe a mensagem. Faça chegar a mensagem de Allah, a mensagem de Deus, e aí a pessoa escolhe entre entrar no Islã ou não entrar. E na próxima aula a gente vai falar aí a função dos mensageiros. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.